Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Nelson Flau, sou professor e vamos continuar ainda com o módulo 1 da disciplina de Biologia. E hoje vamos falar dos níveis de organização dos seres vivos e a posição do homem no reino animal. Nesta aula vamos perceber como é que as células se encontram organizadas até se formar o organismo vivo. Os seres procariotas, que são aqueles que são constituídos por uma única célula, ok? Seres procariotas são seres feitos ou constituídos por células procariotas que não possuem núcleo próprio. Então, esses seres procariotas são constituídos por uma única célula. Então, esses seres são denominados seres unicelulares, porque são seres que só têm uma única célula. O exemplo desse tipo de seres são as bactérias. Aqui nós temos uma imagem, um desenho de uma bactéria, da estrutura de um ser procariota ou um ser unicelular, que só tem uma única célula. Esse ser é um ser procariota porque não possui um núcleo próprio. Então, esse tipo de seres, quanto à sua organização, é uma organização simples. Como são unicelulares, só tem uma única célula. Então, o nível de organização está a nível celular. O organismo, em simultâneo, é a própria célula. Agora, existem os seres eucariotas, que são constituídos por células que possuem o núcleo próprio, ou informação genética dentro da membrana nuclear ou envoltório nuclear. Então, esses são formados por várias células e são denominados por seres pluricelulares, pluri de plural, porque são constituídos por várias células. Assim sendo, a célula é a unidade básica de todos os seres vivos, como já aprendemos na aula anterior. Como é que está organizada? Como que está organizado o ser vivo? Quais são os níveis de organização do ser vivo? O organismo vivo, é constituído por um conjunto de sistemas. Cada sistema é constituído por um conjunto de órgãos. Cada órgão é constituído por um conjunto de tecidos. Cada tecido é constituído por um conjunto de células. Então, para seres pluricelulares, como plantas e animais, assim como fungos, tem células. Um conjunto de células vão formar um tecido. Um conjunto de tecidos vão formar um órgão. Um conjunto de órgãos formam um sistema. E um conjunto de sistemas formam o organismo. Então, como sabemos, nós seres humanos temos vários sistemas, como o sistema nervoso, sistema urinário, sistema circulatório, sistema respiratório, e cada sistema é constituído, por exemplo, por vários órgãos. Por exemplo, o sistema circulatório tem o órgão que é o coração, tem os vasos sanguíneos. Esses órgãos são constituídos por tecidos. Cada tipo de célula vai definir o tipo de tecido, que define o tipo de órgão, que define o tipo de sistema para constituir o nosso organismo, assim como o organismo de outros tipos de seres pluricelulares. Um exemplo de uma célula é o neurônio, que é a célula básica do sistema nervoso. Então, o neurônio tem a sua estrutura. O neurônio tem a sua estrutura, para além de ter a sua estrutura, a estrutura que tem o neurônio vai fazer com que ele seja diferente da célula de um outro tipo de sistema. Um conjunto de células vão formar um tecido. Então, o que é tecido? Tecidos são estruturas formadas por um conjunto de células semelhantes. Então, células que têm a mesma estrutura vão constituir um tecido. Células que têm a mesma função vão constituir um tecido, porque estes vão atuar e realizar a mesma função. Então, aqui temos um exemplo de várias células que vão formar um tecido nervoso, ou o nervo, que é um tecido do sistema nervoso. O nervo é constituído por vários neurônios, que são células do sistema nervoso. Órgão, o que será órgão? Será um conjunto de tecidos com uma ou mais funções. Então, tecidos que tenham uma ou que tenham outras funções podem constituir um único órgão. Não é? Vamos pegar, por exemplo,
o coração. O coração tem a função de bombear o sangue, tem lá células musculares, ok? Para permitir as contrações durante o bombeamento do sangue. Mas também tem que ter uma parte de células epiteliais, ou células que vão proteger o tubo ou os canais por onde o sangue passa. Então, aí encontramos tecidos diferentes, constituídos por células diferentes, para constituir um único órgão. Aqui temos o exemplo do rim, que é o órgão responsável pela produção ou pela formação da urina. Então, este rim tem vários tipos de células. Tem células que vão... tem células, por exemplo, estão a ver aqui a parte vermelha, que são células que estão ligadas ao sistema circulatório, não é? Células dos vasos sanguíneos, ok? Tem a parte do glomérulo, que já no assunto nefrônio, quando se fala de processo de formação da urina. Este assunto não vamos aprofundar muito. O que vamos focar aqui é que existem células que vão proteger a parte externa do rim. Existem células que vão envolver a tubulação do rim até chegar ao outro órgão do sistema urinário. Mas também existem células que constituem a musculatura do próprio rim, que é o órgão. Já falamos também do coração, que é um órgão formado pelos seguintes tecidos: tecido muscular liso e tecido muscular estriado. Então, o tecido muscular liso vai constituir a parte dos vasos sanguíneos, que se outros vasos, orifícios que constituem o próprio coração, por onde passa o sangue, e o tecido muscular estriado, que é responsável pelos movimentos voluntários do próprio coração. Está aqui o coração, não preciso aprofundar muito assuntos sobre o coração, porque já falei do mesmo. Vamos agora falar do sistema. Já falamos primeiro que a célula, que o tecido é um conjunto de células com a mesma função. O órgão é um conjunto de tecidos com a mesma função ou mais funções. Agora, o que será um sistema? Sistema é o conjunto de órgãos que concorrem para realizar a mesma função. Vamos supor o sistema circulatório. Qual é a função? Transportar substâncias para o organismo. Ok? Vamos encontrar lá vários órgãos desempenhando várias funções, mas cuja missão é o transporte dessas substâncias para o organismo. Ok? Então, o sistema será um conjunto de órgãos com funções diferentes, mas que vão desempenhar funções com a tendência, vão desempenhar atividades com a tendência com foco em uma única função, que é a função daquele sistema. Ok? Aqui nós temos, por exemplo, o sistema excretor ou o sistema urinário. Tem o rim, com a função de formar a urina, e temos o uréter, com a função de transportar a urina do rim até a bexiga. Temos a bexiga com a função de armazenar a urina e a uretra com a função de eliminar a urina. Mas todos estes, a principal função é função de excreção, função de eliminar substâncias que o organismo não esteja precisando e que essas substâncias podem ser dissolvidas na água e sair em forma de urina. A principal função é essa. Cada órgão tem a sua função, mas todo o sistema tem a principal função, que é de excretar a urina. Organismo. O que é um organismo? O organismo resulta de vários sistemas de órgãos que funcionam integralmente. Ou seja, para nós sermos um organismo, é preciso que vários sistemas, cada um com sua função, funcione de modo que permite com que quando um sistema funciona, vai permitir com que outros sistemas também, graças a ele, possam funcionar. Por exemplo, antes de dar um exemplo, nenhum sistema funciona de forma independente. Todos os sistemas estão interligados. Por exemplo, sistema respiratório. Durante a respiração, há trocas gasosas de entrada do oxigênio e saída do dióxido de carbono. Onde é que isso ocorre? Ocorre nos alvéolos,
E quando isso ocorre nos alvéolos, os alvéolos estão ligados a um outro sistema, que é o sistema circulatório, que tem a função de transportar substâncias, incluindo esses gases, dióxido de carbono e oxigênio. Esse oxigênio que é capturado no sistema circulatório é transportado até as células para desempenhar outra função, que é a função de respiração celular. Ok? Enquanto isso acontece, temos o sistema digestivo, que tem a função de capturar os alimentos, permitir a digestão dos alimentos, e quando esses alimentos chegam ao intestino grosso, quem recolhe as substâncias, os nutrientes, é o sistema circulatório, para fazer chegar a todas as partes do corpo. Enquanto na célula se produz dióxido de carbono, esse dióxido de carbono é levado até aos alvéolos e pelo sistema respiratório, esse dióxido de carbono vai saindo. E para que o cérebro funcione como deve ser, o sistema nervoso desempenhe as suas funções como deve ser, é preciso que as células sejam alimentadas. E essas células, para serem alimentadas, dependem do sistema circulatório. O sistema circulatório, para ter os nutrientes, depende do sistema digestivo. Então, todos os sistemas estão interligados. Um sistema depende do outro. Todos os sistemas são constituídos por células e essas células precisam de vida e todos os sistemas devem funcionar para que o organismo possa existir e funcionar de forma integral. Não há um sistema mais importante que o outro. Temos aqui o exemplo do sistema ósseo, que está interligado ao sistema muscular. Então, não vale a pena ter músculo sem osso, senão o corpo humano não teria forma. E o osso sem músculo não se movimentaria, porque para que haja movimentação é preciso contração e extensão dos músculos. Eu estou muito grato aqui pela participação nesta aula. Peço para que não se esqueçam de se inscrever e de partilhar este vídeo com mais pessoas que possam precisar e de colocar também o vosso like aí se gostaram deste vídeo. Muito obrigado. Até a próxima aula.